Em Um Refúgio para o Amor, Rodrigo e Clara chegam à premiere como a Bruaca queria. Agora ela quer que os dois façam um brinde à amizade dos dois. A moça resolve provar um caviar e passa mal, quase vomitando. Ela fica pálida e Rodrigo se preocupa. A moça diz que ainda não pode ir, pois tem que falar com o diretor, mas promete que se passar mal novamente, eles vão embora. Enquanto isso, no interior, Paz e Luciana conversam sobre a reação que Lourenço vai ter quando souber sobre o pai de Luciana. A mulher diz que o rapaz vai ter que entender que os dois são irmãos, não importa o que acontecer. Neste meio tempo, Linhares e seus colegas de escritório estão vendo os vídeos das imagens de segurança do Banco da Alemanha, onde aconteceu a fraude. Ao mesmo tempo, porém em seu escritório, Maximino e Oscar também veem as imagens, e o empresário reconhece Pedro Campos como a pessoa que assinou a transferência, e conta que Linhares é quem estava encarregado do departamento onde o homem trabalhava, e revela que agora entende por que foi tão fácil cometer a fraude, pois seguramente o homem era comparsa do advogado. Mas Oscar manda Maximino ir com calma e diz que o importante é descobrir e comprovar quem mandou ele falsificar a assinatura de Cláudio no banco. Maximino insiste que o tal sujeito foi contratado por Linhares, mas Oscar diz que antes de mais nada é preciso localizar Ramos. O empresário pergunta o que aconteceria se não conseguissem localizar o tal cara, e Oscar explica que a denúncia ficaria no ar. Enquanto isso, Vicky liga para Aldo, dizendo que está com muito medo de seu amante e avisa que ele é o culpado do que possa acontecer. Ela pede que o rapaz vá buscá-la, mas ele diz que está resolvendo umas coisas para seu tio. Neste meio tempo, Maximino se compromete com Oscar de localizar Pedro Ramos. Segundos depois, ele manda uma mensagem para Vicky, dizendo que ele e a garota vão ajustar as contas. Rodrigo leva Clara até seu loft e vai embora. Em casa, Julieta está ansiosa para saber como foi a noite. Clara diz que a noite foi maravilhosa e que o marido se portou como um cavalheiro. A moça diz que voltou a se sentir mal e quase vomitou. Julieta diz que isto não está bem, pois as duas sabem que não é gravidez. A moça promete procurar o médico no outro dia pela manhã. Enquanto isso, no povoado, Luciana, que não consegue dormir, brinca com as alianças de casamento. Mas ela resolve guardar a joia e não pensar mais no assunto. Na cidade, Rodrigo também não consegue dormir, pois sente a falta da moça e implora para seus botões que ela saia de uma vez de seu coração. No dia seguinte, na empresa, Marcos e Gabriel estão em uma reunião de negócios com Rodrigo e o colocam a par dos últimos informes sobre a companhia. Maximino e Oscar entram e contam às AOS3 que o processo de fraude foi reaberto e logo ocorrerá a primeira audiência. No escritório de Cláudio, ele diz a Norma que não consegue reconhecer o homem do vídeo. Norma o tranquiliza, dizendo que tudo já está pronta para a sua defesa. Melissa chega trazendo o convite para a sua banca de defesa. O homem diz que está um pouco ocupado, mas gostaria de conversar com ela e a convida para almoçar. Neste meio tempo, Maximino fala com Pedro e diz que Linhares conseguiu descobrir que foi ele quem assinou a transferência dos 3 bilhões de pesos, através das imagens das câmeras de segurança do banco, e avisa que dá para ver nitidamente que é ele. O empresário manda o comparsa ficar escondido por pelo menos 3 meses, pois está seguro de que Linhares vai fazer de tudo para encontrá-lo. O homem responde que Maximino não precisa se preocupar, pois ele está a 2.000 quilômetros do país e com uma nova identidade. Antes de desligar, o empresário ordena que o homem jamais retorne ao país. E Oscar vai até a sala de Rodrigo, mostrar as imagens das câmeras de segurança do banco quando foi assinada a transferência bancária que foi caracterizada como fraude. Neste meio tempo, Clara vai ver sua médica e conta como anda se sentindo ultimamente. A doutora diz que vai fazer um exame de gravidez. A mulher diz que já fez um teste em casa, mas a médica revela que isto não importa e vai fazer todos os exames que achar necessário. Algumas horas depois, Rodrigo encontra Patrício nos jardins da mansão e fica sabendo que a fisioterapia do irmão está indo muito bem. O rapaz quer saber o que o irmão está fazendo ali àquela hora. Rodrigo conta que chegaram as imagens de vídeo do banco e mostram a assinatura do documento de transferência com clareza. Mas o rapaz deduz que quem assinou não foi Linhares. Ele acrescenta ainda que, diante disso, dá para saber que foi um impostor que se fez passar pelo advogado. O engenheiro conta ainda que seu pai reconheceu o sujeito nas imagens como Pedro Campos e está tentando encontrá-lo, pois tem quase 100% de certeza que o homem agiu a mando de Linhares, que era seu chefe na época. Enquanto isso, Julieta liga para Clara querendo saber como ela está indo no médico. A moça explica que a doutora pediu novos exames e está vendo os resultados.
E no interior, Lourenço chega ao povoado e é recebido com carinho pela família. Ele pergunta à irmã se ele vai mesmo ser tio e pergunta se ela já escolheu o nome, sugerindo que a moça coloque o seu. Enquanto isso, no consultório, a médica confirma a gravidez de Clara. Neste meio tempo, Lourenço está saboreando a comida da mãe. Ele pergunta por que ela e a irmã pediram que fosse para o povoado. Ariche deixa escapar que Aquiles anda rondando. O rapaz se irrita, mas a mãe o acalma e diz que o homem reformou a casa, pagando o que devia. Paz também conta que Luciana ganhou o primeiro lugar no concurso de cerâmica. Ela conta toda a história para tentar dar um tempo para a mãe se preparar para contar sobre Linhares. Na mansão, Rodrigo explica ao irmão que é importante a presença de Pedro Ramos no tribunal, pois é a única maneira de Maximino se defender e é preciso que o tal sujeito diga toda a verdade no tribunal. Caso contrário, o vídeo poderia ser considerado uma prova a favor de Linhares. Roselena interrompe a conversa e pergunta a Rodrigo se ele tem notícias de Clara, pois Julieta ligou dizendo que a moça se sentiu mal na noite anterior, quando os dois tinham saído. Rodrigo fecha a cara, mas Roselena faz questão de dizer que a moça foi ver o médico. Minutos depois, Clara chega em casa e conta que está grávida. Julieta já está com a garrafa de champanhe esperando. A mulher comemora dizendo que esta é a melhor notícia que já recebeu desde que a filha nasceu e diz que se sente como se tivesse ganhado na loteria. Com sua cara de imbecil, Clara decreta que isto que ela traz na barriga vai ser a peça que faltava para ela e Rodrigo estarem juntos definitivamente para o resto da vida. Na mansão, Rodrigo continua dando explicações à mãe e diz que Clara passou mal por ter comido algo que não lhe caiu bem e Roselena responde: "Oxalá queira Deus que seja só isso mesmo." O rapaz quer saber o que a mãe está insinuando. Ela diz que são apenas suposições, mas talvez a moça esteja grávida. E no salão, Aldo liga para Vicky e leva uma bronca, pois não apareceu no dia anterior. A moça está muito brava e manda o rapaz deixá-la em paz, pois não quer mais nada com a família Torreslanda. Aldo diz que ele conhece muito bem o tio, mas Vicky está disposta a se livrar da tal família e avisa que vai trocar seu número de telefone. Neste meio tempo, Roselena chega apressada à casa de Julieta e recebe a notícia de que a moça está grávida. A megera diz que ela tem que se casar imediatamente com seu filho, antes que aconteçam coisas. Julieta pressiona e a Bruaca conta que Luciana também está grávida e foi o próprio Linhares quem contou a Matilde e a sua irmã. A maluca alerta que elas precisam se apressar antes que o filho descubra a gravidez da doméstica e corra atrás da vadia. Clara jura que desta vez não vai deixar que isto aconteça. Neste meio tempo, Maximino pergunta por Aldo e Oscar explica que ele está ajudando na cozinha. O empresário pede que o advogado mande o rapaz buscá-lo em casa. No povoado, Luciana chega na funerária para usar o telefone e dá de cara com Aquiles. Ariche se indigna e coloca ele e Procópio para correrem. Na mansão, Maximino, que está almoçando com os filhos, quer saber onde estão Roselena. Segundos depois, ela chega atrasada e diz que foi ver Clara, que andou passando mal. Ela aconselha Rodrigo a procurar a moça para ver o que está acontecendo. Melissa também se junta à família, levando o convite de sua banca de doutorado e diz que só vão estar presentes a família e seu orientador, Cláudio Linhares. Na periferia, Serena chega à casa de Ofélia e diz que precisa pedir um favor. Neste meio tempo, na mansão, todos questionam a presença de Linhares na banca de Melissa. Roselena diz para a sobrinha não contar com ela, mas Maximino, Patrício e Jana dizem que comparecerão. Roselena diz que está com dor de cabeça e se retira. Algumas horas mais tarde, no vilarejo, Paz e Luciana começam a preparar o terreno para contar a verdade ao filho. Elas relembram de Galdino com carinho. O rapaz então pergunta se a irmã vai contar sobre a gravidez a Rodrigo, que, aliás, está em um restaurante chique da cidade, almoçando com Clara. E finalmente no interior, Paz toma coragem e conta que Luciana não é filha de Galdino, e sim de Cláudio Linhares. O rapaz se assusta e não sabe o que dizer. Neste meio tempo, Rodrigo manda a chata ir direto ao ponto e diga logo o que tem para dizer. Ela então revela que está esperando um filho dele. O rapaz não sabe o que dizer. Clara encontra Rodrigo no lugar de sempre e revela que está esperando um filho dele. O rapaz se desespera. Quem também está desesperado é Lourenço, que ao chegar ao povoado, fica sabendo que Luciana não é sua irmã de verdade. Paz revela que contar a verdade tanto a ele quanto a Luciana lhe partiu o coração, mas não podia mais continuar calada, e explica que ela e o marido nunca falaram nada porque tinham feito um juramento. Mas o rapaz está inconformado. Paz, então, decide contar ao filho toda a história, desde quando ela e o marido eram jardineiros em uma mansão,
e diz que a bebezinha era a filha da melhor amiga da madame, que havia falecido no parto. Lourenço quer saber quem foi a infeliz que fez uma barbaridade destas e Paz diz por entre os dentes: Roselena Torreslanda. Pronto. O rapaz fica com mais raiva ainda daquela família e dispara: esta desgraçada faz pose de boa senhora, tão distinta e tão decente, sempre olhando a gente por cima dos ombros como se fosse superior, mas não passa de uma imundícia. Botando fogo pelas ventas, o rapaz grita: agora sei por que ela te tratou como te tratou, porque você lembra toda a maldade e a culpa do que ela fez. Lourenço fica sabendo também que Linhares já sabe de tudo e quase não acreditou na história, pois a jararaca tratou de fazer coisas horrorosas para que o advogado continuasse acreditando na mentira que ela guardou por 19 anos. Tá, até aí beleza, mas agora começa o dramalhão. É Luciana chorando pra cá e Lourenço chorando pra lá, e Paz tentando acalmar os dois. Enquanto isso, quem está tendo um filho é Rodrigo. Aliás, quem vai ter um filho é Rodrigo. Não. 2. Porque Clara largou a bomba e agora o cara não consegue nem respirar. Depois que se acalma, ele diz pra palhaça que não entende como isto foi acontecer, pois ela sempre se cuidou e nunca se interessou em ser mãe. Ela explica que desde que os dois terminaram, ela não teve mais necessidade de cuidar-se. E na noite em que se deu o crime, nenhum dos dois se cuidou. Ele alega que o encontro deles não foi planejado e que simplesmente aconteceu. Clara se irrita e diz estar disposta a fazer o exame de DNA para comprovar sua paternidade. E acrescenta que não está lhe pedindo nada, apenas está o colocando a par da situação. Ele diz que não tem noção do que está sentindo e que não queria ter um filho neste momento. Mas ela diz que o fato está consumado e vai ter o bebê, ele querendo ou não. Rodrigo diz que tem muitos problemas no trabalho e não tem tempo de assumir esta responsabilidade. Clara diz que também tem a sua revista e quando a criança tiver 40 dias de nascida, vai contratar uma babá de tempo integral, porque ser mamãe também não é a sua praia. O engenheiro então revela que está com viagem marcada para o Canadá e não sabe quanto tempo vai ficar por lá. Neste meio tempo, Julieta, que nunca larga a tacinha de champanhe, fala com a comparsa e avisa que a esta altura Rodrigo já deve estar sabendo que vai ser papai e devem estar marcando a data do casamento. Roselena responde que assim espera e diz que para que a moça tenha êxito, precisa ser muito inteligente. Julieta conta que a filha está com sua estratégia muito bem planejada e vai conseguir Rodrigo de volta. Roselena lembra que o momento é muito favorável, pois o filho anda muito desiludido. Gente, quando estas duas morrerem vão ter que encomendar 4 caixões, um para cada uma delas e outro para cada língua delas. Enquanto isso, na periferia da cidade, Serena insiste com Ofélia para que a substitua no inferno por 2 dias, pois precisa descansar. Ofélia diz que por ela não teria problema, mas sua mãe nunca aceitaria. E no restaurante chique do outro lado da cidade, Clara paga uma de boa moça e diz que não está ali para pressionar o rapaz, que insiste na ideia de que os dois precisam pensar bem sobre a situação, antes de tomar qualquer decisão. Clara topa, porém, avisa que vai contar tudo para Roselena, pois tem certeza de que ela vai ficar muito feliz. Imagina a cara do bonito. Neste meio tempo, na periferia da cidade, Violeta recebe um enorme buquê de rosas vermelhas e um envelope. Dentro está a cópia do processo de divórcio de Marcial. Imediatamente, a moça se lembra dos filhos do rapaz e fica chateada com a situação, pois insiste na ideia de que ela não pode deixar aquelas crianças sem pai. Enquanto isto, durante o almoço entre Constanza e Oscar, ela conta que foi cúmplice da irmã durante todos estes anos e espera que ele não a julgue, agora que sabe a verdade. O advogado diz que agora entende por que Linhares está vindo com tudo e revela que a situação da família está cada vez mais complicada. Ele lembra, em poucas palavras, tudo o que pode acontecer e Constanza se dá conta de que todos os envolvidos estão prestes a serem descobertos. Oscar concorda, avisando que ela é cúmplice e testemunha de tudo,